Hoje eu vou mostrar para vocês as figuras da linha HP DX Kamen Rider Ryuki, lançada em 2002. 2002 foi o ano em que Kamen Rider Ryuki estava sendo exibida e a Bandai lançou essas figuras da Candy Toy deles. A coleção completa são 3 figuras, né? A primeira é a do Kamen Rider Ryuki, o protagonista da série, só que infelizmente eu não tenho a figura do Ryuki para mostrar para vocês. Vou deixar uma imagem aqui. Mas é basicamente a figura dele e ele vem com 2 acessórios, o leitor de cartas dele em forma de dragão que vai no braço esquerdo e a espada que ele invoca com a Sword Vent. Mas eu vou mostrar para vocês as 2 outras figuras que foram lançadas nessa série. A primeira é a do Kamen Rider Knight e a proposta delas é ser o equivalente às da linha DX do Kamen Rider Kuga e do Kamen Rider Agito que eu já mostrei nos vídeos antes. Então essas figuras que elas tem essa postura bem reta, né, como se estivessem paradona em pé com a coluna ereta, mas que tem a proposta simular em detalhes o traje usado na série. Aqui a gente dá para ver todos os detalhes do traje, detalhes ali das botas, as luvas ali, até com a parte de trás do punho ali pintada, que nas figuras do Kuga não eram pintados, era um adesivo. Os detalhes aqui das dobras do tecido, da roupa, né, os Kamen Riders do Ryuki, eles têm também essa roupa debaixo do colete das armaduras, é uma roupa que parece um material emborrachado. Uma das diferenças em relação às figuras do Kuga e do Agito é que os encaixes aqui dos braços são diferentes, porque ele tem uma mobilidade para cima e para baixo, mas tem uma mobilidade de um encaixe aqui de ball joint, né, que ela tem essa flexibilidade que as outras figuras não têm. O material dele é um material flexível também, iguais às figuras do Agito lançadas no ano anterior, mas ele tem umas peças diferentes que são um plástico duro com essas pinturas metalizadas. Né? Os Riders do Ryuki, eles têm esses encaixes no traje, onde encaixam os equipamentos que eles invocam. Então ele tem essas peças aqui no joelho, que é esse plástico rígido, com a pintura metálica, aqui no antebraço, no ombro, tem 2 peças ali nas costas, e o cinto dele também é desse plástico rígido com a pintura metálica, e o colete dele é todo também uma peça de plástico duro com essa pintura metalizada aqui que reflete para dar aquele efeito de espelho. E no resto dele aqui a pintura, esses detalhes pretos aqui por cima do parte azulada também, tem toda a pintura detalhada igual a do traje da série. Daí ele tem um detalhe ali que no cinto dele, o brasão do deck, que vai no cinto, aquilo ali é um adesivo, e ele tem um outro adesivo que também vai dentro da cabeça de uma forma parecida com a das figuras do Agito e do Kuga, só que tem uma diferença, né? Enquanto as figuras do Agito e do Kuga eram um adesivo que era todo de uma cor metálica inteiro, o do Knight ele tem uma diferença que é para dar um detalhe. Tem ali a grade que forma o visor do capacete, as partes que não tem grade são aquele acrílico transparente. Só que o adesivo que tem lá dentro da cabeça dele não é inteiro metálico. Ele tem os 2 olhos dele desenhado com azul metálico. Então depende do ângulo que se vê, dá para ver só os olhos dele acendendo lá dentro, refletindo. Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera. Sabe os olhos do Jaspion, que tem aquele visor preto e acende os olhos amarelos lá dentro? Então o Knight tem um efeito parecido, só que em azul. Só que eu não sei se vai ficar visível na câmera, mas eu acho que dá para ter uma noção ali do olho dele, como bate o reflexo dependendo do ângulo, e parece que os olhos dele acendem lá embaixo da máscara. E, como as figuras do Kuga e do Agito que eu mostrei antes, ele vem com um suportezinho para colocar no pé, né, para ele parar em pé, e ele vem com alguns acessórios. O primeiro é aquela espada padrão dele que ele usa para invocar as cartas, né, que é um tipo de um sabre, e daí como a mão dele é aberta, ele pode segurar a espada ali, tanto no modo de luta, como, né, quando ele pega ela invertida para usar a invocação das cartas. E também um outro acessório que ele tem é a espada que ele chama com a carta Sword Vent dele, que é aquela espada que é baseada numa lança de justa. Né? Tem essa espada, aquelas são 2 peças, ela é uma peça inteira, que é a parte da lâmina e o cabo, e essa guarda da mão é uma outra peça que é encaixada. E essas peças são igual às armas do Kuga e do Agito das figuras dos anos anteriores que eu mostrei. A escultura é em detalhe como é a arma na série, só que ele é de um plástico maciço, meio um pouco flexível e sem nenhuma pintura, né? E daí ele pode também pegar a espada que invoca um Sword Vent, né, naquele modo justo também, ou tem a pose dele espetando ela no chão ali, fazendo uma pose estilosa. E essa é a figura do Kamen Rider Knight. E a outra figura que foi lançada também nessa linha foi o Kamen Rider Zolda, que segue o mesmo padrão da figura do Knight e da figura do Ryugi, que eu não tenho para mostrar para vocês. Ele é desse material um pouco mais flexível,
né? Tem aqui essas juntas dos ombros, que é um tipo de ball joint, que tem uma maleabilidade. Ele tem o traje reproduzido ali, o tecido de baixo em detalhes, ali com todos os detalhes da roupa. A pintura aqui dos detalhes pretos por cima do tecido do verde também são feitas com detalhe. Daí ele tem umas peças que são metalizadas, que é as conexões, igual do Knight, os joelhos, aqui nos antebraços perto do cotovelo. Ele tem aqui nas extremidades externas aqui dos ombros, e essas peças que tem aqui na parte de cima do ombro dele, que tem esses encaixes, mas cobre todo o ombro, também é o plástico mais duro metalizado. O cinto também é esse plástico rígido com a pintura metalizada, com um adesivo ali, com o brasão ali no deck dele. O colete dele é toda uma peça grandona inteira de plástico rígido com essa pintura metalizada, e a parte das costas do colete também é essa pintura metalizada, num plástico rígido, né? Para dar esse efeito de que o traje dele é um búfalo, mas é um búfalo robotizado, né? Então tem todas essas peças que na série também são de metais para dar esse efeito robótico. Aqui ele tem todas essas peças daí do plástico rígido metalizado. A cabeça dele tem todos os detalhes da máscara ali. Só que como ele tem esse visor diferenciado, ele não tem o visor transparente, né? O visor dele é todo maciço. Tem essas grades esculpidas e a pintura ali das linhas pretas lá dentro. E ele tem toda a pintura do detalhe ali, o queixo, aqueles detalhezinhos da boca, aquelas engrenagens que ele tem ali no lugar do ouvido, as antenas da frente aqui, as antenas traseiras, todo ele em detalhes ali, igualzinho como é da série, né, que é a proposta dessa coleção, reproduzir os trajes com os máximos de detalhes possíveis. Ele também vem com aquela base para deixar ele em pé, igual todas as outras figuras. E ele vem com a pistola dele, né, que também serve de invocação das cartas ali. Desse lado ela é esculpida e bonitinha, do outro lado ela é meio oca. E tem esse orifício aqui, que aparentemente poderia ser para encaixar um pino para colocar no cinto dele, só que não tem o pino no cinto dele, né? Se ele tivesse o pino ali, poderia se encaixar aqui e ficar bonitinho. Mas os designs da Bandai não tiveram esse bom senso. Mas a pistola cabe daí na mão dele, né? Direitinho. Conforme na série, né, esse Kamen Rider meio búfalo, meio Robocop. Infelizmente eu não tenho a figura do Ryuki para mostrar para vocês, mas essas são duas das 3 figuras que foram lançadas na linha HPDX Kamen Rider Ryuki em 2002, né, o ano em que Kamen Rider Ryuki estava no ar. E para vocês terem uma noção de escala, né, eles têm aqui de novo uns 12 centímetros de altura, que é o padrão da coleção, né, das figuras humanoides da coleção. Bom, o vídeo hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Se vocês puderem seguir o canal, agradeço muito, né, e vocês vão receber as notificações dos próximos vídeos, se o YouTube estiver funcionando como deveria. Vocês podem votar lá na aba da comunidade do canal sobre quais figuras vocês querem nos próximos vídeos. E obrigado e até o próximo vídeo.